Está ouvindo agora? Agora está saindo som? Não? Mas está mostrando imagem, né? Tá. Agora tá. Tá. Agora tá? Então era o microfone mesmo. Esse daqui para carregar, mas o outro não está. Obrigado. Coisas modernas, né? Bom, então agora, desculpe o pessoal de casa que não estavam nos ouvindo, acho que agora estão ouvindo, né? Nós estamos ainda na fase dos recados, né? Que quem nos ouve sempre, nos assiste também já conhece. Eu estava falando aqui sobre as doações, né? Que a gente aceita roupas, livros, acessórios, livros espíritas, né? Sempre novos ou seminovos, e roupas a gente pede que quem trouxer traga roupas limpas, por favor, que a gente não tem como lavar, né? E essas roupas vão aqui para o nosso bazar, como todo centro espírita tem um bazar, e a gente, sempre que temos trabalhos, o bazar fica aberto aí, pessoal. Quem quiser dar uma Visitar olhada. o nosso bazar. A gente está até trazendo aqui para fora para ver se vocês visitam. Entendeu? Então, além disso, né, nós aceitamos também doações em dinheiro. A gente tem o Pix aí pelas paredes, no QR Code e tal. Quem quiser fazer doação, pode fazer. E quem quiser também pode se associar ao SEAC pagando uma mensalidade a partir de R$30. Arrecadação. Sim. A gente faz a arrecadação de tampas plásticas, lacres metálicos, notas fiscais sem CPF, que a gente doa para o Instituto Amor Rosa. Tá? Também a gente tem umas caixas aí que a gente recolhe. Falando um pouquinho sobre atendimento fraterno, que é aquela conversa, quem quiser chegar um pouquinho antes, tiver querendo desabafar, conversar com alguém, a gente faz esse trabalho. Só chegar um pouquinho antes, uma meia horinha antes, por volta de 15 para as 8, sempre vai ter um trabalhador aqui à disposição para atender, né? A gente vai numa salinha ali, quem quiser desabafar, conversar um pouquinho, vai ter alguém para ouvir. A gente faz esse trabalho também. Esse trabalho de atendimento fraterno, ele pode ser feito aqui presencialmente, mas também, né, à distância pelo WhatsApp. É só entrar em contato ali pelo nosso Facebook, tem um número tudo lá, a gente também faz. A gente tem a nossa biblioteca circulante, né, onde nós temos livros novos e seminovos. Temos também a biblioteca ali que você pode se retirar o livro, marca no caderninho ali, depois devolve. Tá? À vontade. São livros espíritas, claro. E nós temos aqui, ó, saindo da sala de passe, né? Essa porta aqui é a entrada da sala de passe. Aí toma um passe lá dentro e sai pela porta dos fundos. Saindo no corredor à direita, nós temos uma cantina. Nós temos sempre o nosso amigo Ronaldo, que está sempre disposto lá, muito atencioso, muito caprichoso, muito carinhoso, que atende muito bem as pessoas lá. Estão mentindo, não? Não. A gente tem lá café, chás, cappuccino não temos agora, né? Já tem? Cappuccino, água, sucos. E hoje tem bolo. Bolo de cenoura. Nossa, havia duas pessoas ali que já ficaram felizes com o sabor. Então, o bolo, quem pegar um café, um chá, né, ganha um pedaço de bolo. Nossos vídeos, todas essas gravações, né, a gente fica um pouquinho no Facebook, mas nós levamos depois para o YouTube. Então nós temos a página lá no YouTube, né, que é @SEACLapa, tudo minúsculo, tudo junto, né? Lá vocês encontrarão amanhã depois já esse vídeo de hoje e os anteriores estão todos guardados lá. Quem tiver interesse pode assistir depois também, né? Temos as nossas caixas de vibrações, né? Então,
podem trazer nomes, escrever lá, colocar nas caixinhas, tanto pedindo alguma coisa para pessoas encarnadas como aos desencarnados também. E por fim, a gente fala sempre do Evangelho no lar, né? Que é aquele momento de reflexão, de oração, sozinho ou acompanhado em casa. A gente sempre fala, não é uma regra do jogo, não tem nada muito restrito, mas o importante que a gente fala é que se faça uma vez por semana, pode ser, mas sempre no mesmo dia e no mesmo horário, né? Para que naquele momento o nosso espírito se prepare para aquilo e também a espiritualidade também se prepare para nos ajudar, para nos acompanhar, né? Nesse momento de oração e reflexão. Interessante. Então, para iniciar os trabalhos de hoje, vamos começar com a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos ou não. É facultativo, quem quiser fecha, quem não quiser não fecha. E vamos agradecer por estarmos aqui, por estarmos disponíveis para estes momentos de reflexão, de calma, né? De busca de uma conexão mais próxima com a espiritualidade. E pensando naquilo que desejamos. Por que estamos aqui hoje? Por que viemos aqui? E que cada um de nós receba aquilo a que veio. Mas sempre lembrando que aquilo que eu desejo não depende do outro, mas sim de mim. Então, quando nos concentrarmos em oração, em reflexão, pedindo alguma coisa à divindade, à espiritualidade, lembremos que antes de pedir a quem quer que seja, estamos pedindo a nós mesmos. E cabe a nós dar o primeiro passo, o segundo, e todos eles em busca daquilo que desejamos, queremos, que almejamos. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E hoje eu mesmo vou fazer o Evangelho, né? Podemos chamar de Evangelho, podemos chamar de momento de reflexão. E o tema que eu escolhi para tal foi guerra e paz. Guerra é um assunto assim, pouco corriqueiro, pouco atual. Né? Pouco atual. E é interessante que parece que é uma coisa que só está acontecendo agora. Né? A gente tem essa sensação que, nossa, agora está acontecendo alguma guerra. Mas elas estão acontecendo todos os dias. Desde o dia que você nasceu tem uma guerra. E antes também. E antes dele nascer também. Antes de eu nascer também. Né? Nós sempre estamos em guerra. E aí, o que eu gostaria de buscar aqui é trazer uma reflexão para vocês, mas não eu trazer, nós refletirmos juntos. Por menos que vocês falem, mas se quiserem falar, podem. Né? A reflexão é de todos nós. Não é uma aula, não, mas é uma provocação. Né? Um pouquinho de provocação. E para falar sobre isso, a gente tem, nós temos na visão espírita, como que o espiritismo vê a guerra, como ele entende a guerra e como ele entende a paz, né? Porque o tema é guerra e paz. Nós temos nas obras da codificação o que é um pouquinho daquilo que a gente vai falar aqui hoje, que está nessas obras aqui, ó. A primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. Um pouquinho do que a gente vai falar aqui, vai achar aqui.
Depois, o segundo livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também vai achar sobre guerra e paz aqui. Na Gênesis, também. E no Céu e Inferno também. Em todos esses livros nós vamos achar alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque a obra a codificação, né, escrita, organizada pelo Allan Kardec, ela trata exatamente a origem e o destino dos espíritos. Então a gente, ao ler essas obras aqui, que eu mostrei para vocês, apesar da leitura ser um pouquinho densa, porque é uma linguagem mais antiga, uma linguagem de 160 anos atrás, né? Mas essas obras valem a pena, porque elas nos trazem esclarecimentos sobre como é que funciona esse negócio aqui, né? Essas obras nos trazem como funcionam as leis morais. As leis morais, que são aquelas leis que, se a gente parar para pensar, tem bom senso, tem lógica. Se a gente parar para ler, parar para pensar, a gente tira a conclusão do que é melhor fazer e do que não é bom fazer. Então, essas obras nos elucidam, nos trazem informações, nos tiram da ignorância numa série de coisas. Desde que, claro, nós nos disponibilizemos a estudar isso, entender e aceitar. Ninguém é obrigado. Então, o que eu gostaria de provocar é sobre isso, né? Como eu comentei agora há pouquinho, o Espiritismo ele estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, né? E oferece os princípios para que a gente se modifique, para que a gente se reforme, né? Tem até um termo que é bastante usado no Espiritismo, da reforma íntima, né? Ou seja, o que é reforma íntima? É mudar em mim aquilo que eu acho que eu não estou fazendo bem, aquilo que eu não estou de acordo comigo, né? E de preferência mudar para melhor. E aí nessas obras, né, elas tratam, como eu falei agora um pouquinho também, as leis morais que regem a vida humana, né, e ajudam a compreender por que da violência. Por que nós continuamos em guerra? Desde sempre. E aí qual é a relação que o Espiritismo faz para dizer: estamos sempre em guerra, somos violentos? Não sei se todos já ouviram dizer, mas segundo o Espiritismo, a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Ou seja, a gente está aqui para aprender. E vocês já perceberam que nós somos muito diferentes? Tem gente boa, mas não completamente boa. Se fosse completamente boa, não estava aqui mais. Tem gente que não é tão boa assim. E nós temos muitos graus de moralidade entre nós, não é? Então a gente tem todo tipo de gente, todo tipo de pensamento, todo tipo de conhecimento. Então isso aqui é uma mistura muito grande, né?
Mas por quê? Por que esse planeta tem tanta mistura assim? Não seria melhor se todo mundo pensasse igual e todo mundo fosse bom? Seria? O que você acha? Seria? Seria chato? Tá vendo? É uma maneira de pensar. Mas a gente tem outros lugares que não esta bola aqui, segundo a espiritualidade pastor que está na obra espírita, que tem, todo mundo pensa igual. Pensa melhor que nós. É equilibrado. Que não tem guerra, inclusive. Por quê? Porque quem está lá, os espíritos que estão lá, já evoluíram a ponto de não admitirem, não é nem admitirem, nem pensar em violência. Não passa mais pela cabeça. Ah, mas por quê? Porque nós ainda temos aí umas características, né, que rolam por aqui, que são as causas morais e espirituais da guerra. Tem 4 aqui que ele relaciona aqui nessas obras. Egoísmo, orgulho, ambição exagerada, porque a ambição não é pecado, a ambição não é errado, mas quando ela passa do limite, ela prejudica o outro. E ignorância. Então esses 4 pontos são interessantes. A gente é muito assim ainda. A gente ainda é muito egoísta. Né? Qual que é o oposto de egoísmo? Altruísmo. O que é o cara altruísta? Eu faço por você sem nem esperar que você me fale obrigado. Mas nós ainda somos egoístas. Então, nós somos orgulhosos. A gente se ofende com as coisas. Às vezes um simples eu não concordo me ofende. Isso é orgulho. Ou seja, você discordou do que eu falei. Você só discordou. Só isso. Nada mais. Qual o problema? Mas a gente se ofende. A gente é ambicioso também, como minha opinião. Ter ambição, porque se você não tiver ambição nenhuma, a gente não faz nada. Né? Porque a gente precisa do nosso corpo físico, a gente precisa comer, a gente precisa morar, a gente precisa de uma série de coisas. E para a gente estar equilibrado, a parte material faz parte, senão a mente da gente também vai embora. Né? Então, será que não seria então ganancioso? A ambição exagerada se transforma em ganância. Né? Ou seja, a ambição não é doença, ela é saudável, desde que se entenda qual o limite. Né? Se a minha ambição for tão grande a ponto de prejudicar você, ela não exagera, ela é uma ganância, podemos chamar assim. E por último, ele fala em ignorância. O que é ignorância? Ignorância é só ignorar. Não tem nenhuma relação com capacidade mental, nada disso. Né? A partir do momento que eu aceito que eu não sei uma coisa e que eu vou buscar aquele conhecimento, eu tenho a chance de sair da ignorância. Né? E a gente se pauta muito também pelas nossas crenças. Né? E muitas das nossas crenças não tem a ver com o nosso conhecimento. Tem a ver porque alguém falou isso pra gente. E a gente acaba crendo naquilo. Papai falou, mamãe falou, alguém falou, e eu acreditei naquilo, sem nem questionar e nem buscar saber se, será que é isso mesmo? Será que eu concordo com isso? Né? Então, ignorância é isso. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E quando a sociedade tem um contingente grande de indivíduos que são bastante egoístas, que são orgulhosos, ambiciosos demais, e não tem instrução nenhuma,
qual a chance deles entrarem em conflito? É pequena. Ela cresce. É daí que vem a violência. É aí que nós entramos em guerra. E isso não é só o indivíduo, é a sociedade. Então hoje a gente tem guerra porque uma determinada sociedade, e a gente precisa parar de apontar e dizer assim, os governantes. Quem são os governantes? Não tem a ver com isso. Não tem a ver com política. Não tem a ver com governança. Tem a ver com o ser. Tem a ver conosco. Com cada um de nós. Porque os caras que estão lá apontando armas foram colocados lá por quem? Forçadamente. Na maioria das vezes. Por nós. Mas eu não moro naquele país. Mas a gente mora na bola. Quer dizer que nós, habitantes da bola, ainda estamos num grau evolutivo não muito interessante. A gente ainda está atrasado. E aí é o sintoma. A guerra nada mais é do que um sintoma do estado evolutivo que nós estamos. Não é? Se nós fôssemos mais compreensivos, menos orgulhosos, menos egoístas, mais tolerantes, será que a gente tinha tanta guerra? Quem aqui confunde a palavra justiça com vingança? Pode levantar a mão. Olha. Verdade? Ninguém? Que ótimo. Que ótimo. Né? Porque é isso que a gente percebe. A gente percebe isso na sociedade. A sociedade vê. O cara estourou uma bomba lá. Eu tenho que estourar uma bomba nele. Porque eu quero ser justo. Não, você quer se vingar. Não é? Se as nações fazem isso entre nações, é porque os povos fazem isso entre os povos. Então a gente vai começar a refletir e olhar para nós mesmos. Quais as minhas atitudes no dia a dia que são atitudes bélicas? Estou falando bélica no sentido de eu pegar uma arma e atirar em alguém. Mas reagir de forma não muito cordial quando alguém discorda de mim. Quando alguém pensa diferente do jeito que eu penso. Porque aí alguém tem uma posição política diferente da minha. Porque alguém torce por outro time que é meu arquirrival. Né? Então a gente precisa começar a olhar essas nossas atitudes. Como que eu ajo quando eu entro no elevador de manhã, de bem com a vida, falo bom dia e a pessoa que está lá dentro não responde? Quais são os pensamentos que eu nutro nessa hora? Sem soltar uma palavra. É um pensamento belicoso ou um pensamento? Eu não acabei hoje. Tudo bem. E a gente vai aumentando essa dimensão. E aí a gente fala um pouco sobre guerra, né? Só que o tema é guerra e paz. Como que a gente muda como que a gente muda essa tendência que nós temos de estarmos sempre em guerra? Seja no que for. A palavra guerra, todo mundo pensa em conflito entre nações. Mas ela serve para conflito entre indivíduos. São as nossas guerras. Enquanto nós estivermos peleando
guerreando entre nós, nós vamos ter paz no planeta? Nós vamos extinguir as guerras sendo egoístas, nervosos, vingativos, né? Orgulhosos? Vai ser mais difícil. Mas a gente também não pode esquecer que, se a gente olhar para trás, as guerras já foram piores. Mas como assim? Ainda morre gente em guerra assim, não morre. Mas a gente faz guerra diferente hoje. Como que a gente faz guerra diferente hoje? Muita gente não aceita a guerra. Muita gente se indigna. Então vamos pensar em nós, espíritos encarnados no século XXI, como que a gente reage quando a gente vê em algum meio de comunicação dizendo que começar uma guerra nova. A maioria das pessoas que não estão envolvidas diretamente, não são de uma nação que está sofrendo, ou da outra que também está sofrendo, apesar de ser mais poderosa, mas também está sofrendo as consequências, né? A gente que está de fora, vamos dizer, da guerra, a gente já começa a comentar. Na rua, conversa em casa, nossa, que absurdo. Mas a gente já foi o espírito lá atrás, que quando tinha uma guerra, todo mundo saía para festejar. Porque era legal. Porque agora eu vou fazer com ele aquilo que ele fez comigo. E é isso que tem que ser feito. Nem todos nós pensamos assim hoje. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos melhores do que antes. Que segundo o Espiritismo a gente vem e volta, né? A gente vem e volta. Então hoje nós estamos aqui um pouco mais evoluídos. E isso quer dizer que o quê? Posso concluir que isso quer dizer que um dia neste planeta não vai ter mais guerra? Nossa. Nós estamos evoluindo. Então só que cabe a cada um de nós. Antes de qualquer um que está nessa sala desencarnado, vão ter acabado as guerras na Terra? Com certeza não. Nós, como esse personagem, eu como personagem Paulo, cada um desses que eu chamo de personagem, né? A gente está vivendo um personagem nessa encarnação. Na próxima nós seremos outro. Eu não vou ser o Paulo na próxima. Posso ser Antônia, José. Né? Na próxima encarnação pode ser qualquer coisa. Não sei como vai ser. Mas esse personagem aqui não vai ver o fim das guerras nesse planeta. Mas o nosso planeta está evoluindo porque a humanidade que aqui habita está em evolução. O processo é lento. E aí cada um de nós, cabe a cada um de nós, né, perceber e fazer a sua liçãozinha de casa. Quando eu percebo que eu tenho que mudar algum tipo de atitude minha com relação ao próximo, em situações que eu fico nervoso, que eu digo que eu não aceito, porque eu sou assim, eu nunca aceitei isso, como eu morrer sem aceitar. Quando eu perceber isso que eu tenho que mudar, eu estou dando um passo, eu estou fazendo a minha reforma, a minha mudança para melhor. E quando eu mudo para melhor, as minhas atitudes mudam para melhor. E quando eu encontro com você, eu te influencio porque eu estou melhor. Né? Eventualmente você até percebe, nossa, Paulo, isso aqui ele não era assim não, ele melhorou. Né? E quando você percebe que alguém melhora, você pode falar assim, por que eu não posso melhorar também? Então, quando a gente conseguir disseminar exemplos de melhora individual, e não é só melhora individual, eu estou fazendo a minha parte, eu estou melhorando e tal, e tudo bem. Né? A gente tem que também fazer pelo próximo. A gente tem que ser mais caridoso, mais compreensivo, mais inclusivo. É uma palavra bastante usada hoje. Né? O que é incluir? É respeitar. Respeitar
respeitar o próximo, respeitar como que o próximo pensa, mesmo que discorde totalmente. Olha a diferença de eu ver uma pessoa fazer uma coisa que eu discordo totalmente, mas eu respeitar isso não. Por quê? Porque a mudança depende dela. Hoje eu tenho plena convicção que eu não vim para cá para mudar o próximo. Eventualmente ele vai mudar porque ele percebeu que eu mudei. Mas não chamar o próximo e dizer assim: ó, Rita, você faz esse negócio errado, senta aqui, eu vou te ensinar como é que é isso aqui. Você muda isso aí, tá? Vai adiantar? Pode pensar que você não mesmo, vou falar um negócio que eu vou mudar isso aí. Mas 10 entre 10 vão fazer assim: muito obrigado, Paulão. Vai embora. Né? E a gente passa bastante tempo. Eu sou um cara, eu posso dar o meu exemplo. Eu sou um cara que eu passei. Eu tenho 65 anos. Vou dizer que eu passei uns 57, ou menos um pouco, desde que eu saí da infância, não sei o quê, mas até os 57 eu era um cara que eu queria mudar você. Olha o grau de orgulho. Eu quero mudar você porque eu sou perfeito. Não é? Se eu quero mudar você é porque eu não tenho defeito. Eu não preciso mudar nada em mim. Vou mudar aquele cara ali. Nossa. Né? E depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu comecei a me tocar do quão pequeno eu sou, do quão ignorante eu sou, ainda sou, né? Do quanta coisa que eu preciso mudar, e eu estava preocupado em mudar o próximo. Porque o meu grau de nível de orgulho era muito grande. Né? E quando eu tento mudar o próximo, é muito fácil entrar em conflito com ele. Né? Então isso, a paz passa pelo indivíduo, para depois chegar na coletividade. Né? Se nós nos transformarmos para melhor, para indivíduos que têm a paz no coração, que a mente vibra pela paz, pelo respeito, pelo carinho, pelo amor ao próximo, né? Pela tolerância, pela inclusão, por agir em ações coletivas que ajudem o próximo. Quando eu fizer o bem por fazer, sem esperar nada em trocas, né? E quando isso for passando de indivíduo para indivíduo, nós vamos evoluindo para um momento em que a guerra vai ser uma coisa sem sentido. Ela não vai fazer mais sentido para nós. Então é um tema sensível, né, que sensibiliza todos nós, e isso é bom. O fato da guerra nos sensibilizar a ponto de nós ficarmos chateados, de nós dormirmos rezando, fazendo uma oração pelas pessoas que estão sofrendo lá em algum lugar da guerra, isso já é um bom sinal. É o melhor sinal? Ainda não. Mas nós não comemoramos mais. Nós não ficamos mais felizes. Muitos de nós não ficamos mais felizes quando essas coisas acontecem. Então quer dizer que nós estamos evoluindo para o caminho da paz. É um processo lento, mas a gente vai chegar lá. Ok? E eu convido vocês a lerem essas obras aqui. Tá? A gente tem aí, mais para frente, devemos programar aí novas, a gente chama de curso, mas na realidade a gente faz um bate-papo a respeito da codificação. Né? A gente em breve deve marcar o início de um novo aí. Mas convido à leitura e também, quando lerem, se quiserem discutir aqui, a gente está aberto também. Você pegou um livro hoje? Qual que você pegou mesmo? A Gênesis. A Gênesis. E já leu os outros? Não, né? Você leu Você falou que já leu o livro? Comecei do Evangelho. Do Evangelho.
É a ordem que eu falei, essa aqui, mas o Evangelho normalmente as pessoas começam por ele. Sem problema. Ele é mais leve um pouco, fica mais fácil a leitura. Né? Então eu convido a leitura porque é importante. Então é isso, gente. A reflexão que eu gostaria de fazer é isso. Né? A gente buscar a paz individualmente, porque a gente vai, com isso, influenciar o coletivo. Se eu influenciar você, tem uma hora que vai ficar sem jeito aquele cara que ainda quer pelear. Mas só eu. Né? Mas quando eu encontro uns 2, 3, aí fica legal. Aí eu vou, né? Mas se todo mundo à minha volta, até eu que estou querendo, começa a pensar, poxa vida. Né? Porque a gente gosta de fazer parte, né? A gente gosta de fazer parte do grupo também. É uma coisa importante pra gente, fazer parte da sociedade, né? Se a sociedade é violenta, pô, muito legal, eu também sou. Estou dentro. Mas se ela não for, só eu, acho melhor mudar para melhor e fazer parte da sociedade de paz. É isso, gente, que eu gostaria de falar com vocês durante. Obrigado. E agora nós vamos fazer a peça de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Os medos que carregamos. Tem manhãs na nossa vida que se tornam repletas de nuvens, como um reflexo ao nosso semblante abatido. Por trazermos questões complexas em nossa mente, tornamos-nos prisioneiros de ideias perturbadoras. E o pior, candidatos ao profundo desequilíbrio espiritual. Quantos medos nos prejudicam a caminhada? Verdadeiros fantasmas a assombrar nosso mundo íntimo e bloquear o socorro do alto. E esses fantasmas só são vencidos através do bálsamo do orai e vigiai. Sem oração, não fortificamos nossa comunhão com a providência divina e, consequentemente, nos sentimos como órfãos perdidos nas tormentas do mundo. A oração nos conecta com as esferas superiores. É o verdadeiro alimento da alma quando essa se encontra fragilizada. Sem fé, corremos sérios riscos de ceder às angústias íntimas e deixar de perseverar no dia a dia. Quantas vezes nossos medos ganham uma imensa força e
e acabam projetando uma imagem distorcida da realidade? Quando isso ocorre, contaminamos nosso ser com pensamentos afetivos, gerando um verdadeiro caos ao nosso redor. Por isso, é de extrema importância a vigilância do que se passa no âmago da alma. Muitas vezes vivemos uma vida de emoções desorganizadas que pouco a pouco desestruturam o nosso ânimo. A visão que temos do mundo limita seus problemas e o constante receio do porvir. Sentimos-nos presos num labirinto de confusos sentimentos. Nesse cenário, não conseguimos mais analisar os fatos com tranquilidade e de forma coerente para encontrar uma solução. Tudo tumultuado, causando profundas agonias. Mundo externo agitado e mundo íntimo em desarmonia. Mas ainda existe esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem trazer a luz. Quanta luz a brilhar! Uma nova e principalmente positiva atmosfera se forma condensando todo o pensamento negativo. A harmonia se restabelece na mente. E como resultado, cortamos os fios que nos ligavam abaixo as vibrações. Jesus tira a pedra que nos prendia à caverna dos medos. E o Salvador nos apresenta a renovação. É preciso seguir um novo caminho. Eis a hora de caminhar com Jesus. E caminhar com o Nazareno significa o nascer de um novo homem, consciente da sua luz íntima e da responsabilidade de fazê-la brilhar no Evangelho de amor. Não mais as trevas, mas sim a esperança a anunciar um novo amanhecer, um novo dia, onde a fé e a coragem se unem para lutar contra os agentes do mal que almejam afetar nossa estrutura psíquica e espiritual. Mas não há o que temer, porque se estamos com Jesus, tudo podemos transformar. E o amor será sempre o nosso maior aliado. Hoje, agora, eis o tempo de amar. Nova semeadura e os medos ficando para trás, porque à frente a grande luz a nos guiar. Jesus, sempre Jesus. E isso aqui está nesse livrinho aqui, que vocês podem pegar lá na frente com a Lúcia, tá? Levar para fazer as suas reflexões. É muito legal, gente, anima bastante, dá um bálsamo, a gente parece que toma um banho de energia positiva, tá bom? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agora vamos ao momento de vibrações. Nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal, e junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e de amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios, sejam qual forem os vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanato. Muita harmonia em todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, aonde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta. Sejam recebidos com muito amor e carinho. E para todas as casas assistenciais ajudadas por todos nós,
tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontre seja purificada pelos nossos benfeitores espirituais, sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixinha de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênção de paz, de amor, de cura, de alívio para todos nós que aqui se encontramos, também para aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos graças a Deus e graças a Jesus. E agora, antes da gente fazer a prece de encerramento, eu queria que todos fiquem sentadinhos depois da prece, e aí nós vamos organizar os passes, tá bom? Então, continuem sentadinhos, compenetrados, e vamos à nossa prece. Ainda com os nossos pensamentos elevados, vamos agradecendo a Deus, a Jesus e ao plano espiritual pela noite de hoje, por esse trabalho maravilhoso que tem nos amparado, nos alimentado todos os dias. Que possamos retornar aos nossos lares na paz, na tranquilidade, sempre sob a proteção de Deus e de Jesus. E assim dizemos, graças a Deus e graças a Jesus.